Durante 10 longos e tortuosos anos, gregos e troianos travaram uma sangrenta e brutal batalha. Quando os gregos perceberam que não conseguiriam invadir a impenetrável fortaleza de Troia, tiveram uma ideia astuciosa e engenhosa. Construíram um gigantesco e assustador cavalo de madeira e ofereceram como um misterioso presente aos desavisados inimigos. Durante a calada e tenebrosa noite, os vigilantes sentinelas troianos notaram que um intenso clarão, causado por muitas labaredas flamejantes, iluminavam o céu sobre o acampamento grego. Altas e densas colunas de fumaça se erguiam nos céus. Algo muito estranho e suspeito estava acontecendo por lá. Na manhã seguinte, batedores a cavalo foram chamados às pressas para contemplar o inacreditável milagre que havia acontecido. O acampamento havia sido completamente abandonado. Os aqueus haviam partido, mas naquele cenário desolado e isolado, um enorme cavalo de madeira se destacava. Aquele gigantesco e magnífico equino havia sido construído a partir dos robustos navios gregos, que já não possuíam mais marinheiros para comandá-los, já que muitos haviam perecido em brutal combate. Tal monumento certamente se destinava aos deuses. Foi então que encontraram um homem amarrado e acorrentado. Ele disse que seu nome era Sinão e que havia sido abandonado ali, como um triste sacrifício aos deuses, para que assim os aqueus pudessem ter um retorno seguro para casa. Sinão foi imediatamente interrogado e lhe perguntaram qual era o verdadeiro motivo da repentina e misteriosa partida dos gregos, depois de terem aguentado 10 longos anos de cruento cerco. Ele respondeu que os gregos haviam enfurecido e decepcionado a grande deusa Atena, e por isso foram expulsos de Troia, obrigados a retornar em desonra para a Grécia. Sinão explicou que, por anos, a deusa Atena e os outros deuses olímpicos favoreciam os gregos, pois Atena se sentia profundamente ligada àquele povo guerreiro. No entanto, ela se ofendeu profundamente com um sacrílego roubo de seu palácio, que ficava dentro do sagrado templo da deusa em Troia. Por isso, uma terrível praga se espalhou entre os aqueus. Sem o apoio e a proteção dos deuses, eles constataram que seria impossível finalmente tomar a fortaleza de Troia e decidiram então, com o coração partido, voltar envergonhados para casa. Sinão disse que aquele gigantesco e magnífico cavalo de madeira era uma oferenda de despedida e respeito aos deuses e foi feito de forma tão grandiosa para que os troianos não pudessem simplesmente levá-lo para dentro das muralhas de Troia, pois certamente os deuses favoreceriam aqueles que possuíssem e cultuassem tão magnífica oferenda. Ele avisou que os gregos temiam que, com os deuses agora ao lado dos troianos, uma terrível vingança de Troia contra as cidades-estado gregas seria inevitável. O rei Príamo, seus nobres e sacerdotes discutiram longamente sobre o que fazer com o grande cavalo de madeira. Alguns queriam queimá-lo imediatamente, mas foi dito que isso certamente enfureceria os deuses. Outros queriam deixá-lo abandonado onde estava, porém a tentadora glória de levar tal magnífico presente aos deuses para a praça dos templos em Troia era irresistível. Cassandra, a desacreditada sacerdotisa, implorou em vão que os troianos queimassem aquele monumento amaldiçoado, pois ele traria somente ruína e destruição para Troia. Porém, ela foi mais uma vez ignorada e até zombada, como há anos quando previra em vão a derrota de Troia naquela maldita guerra. O que os incautos troianos não sabiam era que, escondidos dentro do oco ventre daquele enorme cavalo de madeira, estavam dezenas de astutos guerreiros gregos, prontos para o ataque surpresa que decidiria de vez o destino de Troia. Dentro daquele enorme cavalo de madeira estavam alguns dos mais destemidos guerreiros gregos, entre eles Odisseu, o astuto, Menelau, o implacável, Pirro, o sanguinário, e Epeu, o magnífico artesão responsável pela construção daquele gigantesco cavalo de madeira. Com muito esforço e suor, os incautos troianos puxaram o pesado cavalo de madeira até os portões da cidade. O grande portal teve que ser parcialmente demolido para que o imenso cavalo pudesse enfim cruzar os portões. Em uma enseada próxima dali a grande e poderosa armada grega estava escondida, e seus milhares de impiedosos soldados aguardavam ansiosos o sinal para atacar. O grande cavalo de madeira foi posicionado majestosamente no centro da Praça dos Templos, já dentro dos muros da orgulhosa cidade de Troia, e uma enorme festa teve início. Toda a cidade estava em euforia, celebrando a aparente vitória sobre os odiados gregos após 10 longos e dolorosos anos de guerra.
O rei Príamo abriu generosamente as portas da adega real e ofereceu todo o seu valioso estoque de bebidas para que o povo pudesse comemorar com fartura e alegria aquele fatídico dia. Quando já era tarde da noite, a cidade finalmente se encontrava silenciosa, e a população de Troia jazia adormecida e indefesa, exausta após o longo dia de comemorações. Foi então que uma escotilha se abriu no ventre do cavalo de madeira e um a um aqueles terríveis guerreiros gregos começaram a sair sorrateiramente de seu esconderijo. Os gregos furtivamente começaram a se encaminhar nas sombras para tomar os portões da cidade. Os incautos sentinelas acabaram sendo pegos de surpresa e traiçoeiramente atacados pelas costas pelos heróis gregos já infiltrados na adormecida cidade. Do alto da muralha, um sinal de fogo foi enviado para as dezenas de milhares de guerreiros gregos que aguardavam do lado de fora das grandes muralhas de Troia. Os portões foram rapidamente conquistados, e liderados por Agamenon, o poderoso exército grego invadiu impiedosamente a cidade, dando início a um banho de sangue. Jovens e mulheres desarmadas não foram poupadas, parecia não haver limites para a sede de vingança grega. Muitos homens troianos, mesmo sem armas e armaduras adequadas, tentaram impedir o avanço dos gregos, mas o destino de Troia parecia já estar irremediavelmente selado. Nada poderia deter o avanço dos gregos naquela noite. O filho de Aquiles liderava os homens para o assalto final ao Palácio Real, o último reduto da resistência troiana. A lendária Guerra de Troia se encaminhava rapidamente para seu sombrio desfecho.